Nossas vidas. Amém. Boa noite. A exemplo do outro trabalho, eu procuro sempre escrever no papel conformidade com o que eu vou falar para vocês. Então, vai ser feita uma leitura, exceto os adendos, né? A ideia principal, né, não é aqui polemizar ou contradizer Agostinho, e sim compactuar ou darmos continuidade, entendê-lo de uma certa forma, né? Para início, nós temos aqui um versículo que nos chamou bastante atenção dentro do que nós lemos, que é Romanos 11, do 33 ao 34. Que Deus maravilhoso nós temos, como são grandiosos sua sabedoria, seu conhecimento, a sua riqueza, como é impossível a nós compreendermos, isso todo mundo conhece, né? Como insondáveis e tal. Então, assim, não podemos contextualizar o Agostinho, nem jamais podemos, né? Sabemos que livros antigos, a Bíblia como exemplo, a gente tem que contextualizar, mas também não temos a liberdade de nos inserirmos no tempo dele. Mas a ideia dele, aquilo que ele busca, é o que fascina. Agostinho é um homem que, independente da sua época, ele busca conhecer Deus profundamente. Talvez o que falta em nós homens hoje. Então Agostinho discorre no seu livro Confissões, no 11, né, no capítulo 3, sobre o tempo de criação, sempre de uma forma poética, né? A escola dele o permitia isso, a influência grega, como sendo uma oração em que pergunta a ele, Deus, que princípio é esse? Acredito que a grande incógnita na busca de Agostinho em relação ao tempo concerne na questão do princípio, tais como, né? Que princípio é esse? Nós fazemos essa pergunta hoje em dia. Princípio de quê? Que ponto de partida Moisés quis que identificássemos quando escreveu Gênesis 1? Aí ele cita Moisés, na sua língua esquisita, de quem ele foi influenciado, qual a dúvida. Talvez a dúvida de Moisés fosse a mesma dúvida de Agostinho, e faltou didática, literatura, verbalização suficiente para ser transcrito no papel. Vamos fazer uma analogia a Deus amou o mundo como? De tal maneira, é imenso, né? Então, um pouco de comicidade do que eu vou citar agora, só que não. Podemos aqui citar um livro popular. Comecemos pelo começo, que é uma questão de princípio. É um trocadilho cômico, só que nesse caso aqui, esse princípio em específico, eu me refiro especificamente não ao princípio de início, porém à essência do qual somente o próprio Criador saberia e pode responder sobre o princípio de tudo. Deus, ele era temporal, e era isso que Agostinho estava tentando chegar. Agostinho, ele é tão profundo nos seus questionamentos, que a exemplo do que foi permeado aqui, dá um nó na cabeça da gente, pô. Mas não porque ele queira complicar, porque ele literalmente, verdadeiramente, ele buscava conhecer ao Criador e tudo que ele propicia para a gente. Sempre propiciou, propicia e no longo propiciará. Não é verdade? Então no capítulo 4, no capítulo 4, Agostinho discorre sobre a criação da natureza. Vê que existe, pois, o céu e a terra. Eles proclamam que foram criados porque mudam e variam. Então percebemos aqui uma conexão com a Escritura Sagrada, onde lemos em Salmo 19, do 1 ao 6, nos remete a esse salmo. Dá a entender, talvez Agostinho realmente tenha lido esse salmo. É impossível não convergir na palavra de Deus. Então foi essa a ideia que eu tive, né? Os céus anunciam o mundo, a glória e a grandeza de Deus e tal. Sendo assim, a sua preocupação não questiona a Deus propriamente, contudo, o seu anseio é ter pleno e completo conhecimento do tempo, já que percebemos o real reconhecimento de Agostinho da criação. E para que haja uma criação, é necessário entender o tempo. E era isso que ele buscava. Ao final desse capítulo, ele enaltece maravilhado a beleza da criação, que, contudo, nada é comparável ao esplendor do próprio Criador. Aí a gente vê aqui o que? Relacionamento. Será que é isso que Deus não quer dentro do tempo que o homem até hoje continue se relacionando, buscando um relacionamento com ele? Já no capítulo 5, tal qual o diálogo entre Jó e Deus, Jó 38, Agostinho pergunta: como criaste tu o céu e a terra? Qual instrumento tu usaste para
tecer tão majestosa criação. Identificamos nesse discurso enaltecedor de Agostinho a retórica inversa, ou seja, do homem para Deus. Percebemos que a preocupação de Agostinho de Hipona, nesse sentido, se afasta um pouco da questão do princípio e passa a ser uma questão de modo e de forma grandiosa, como a obra foi gerada no contexto da criação. Isso nos remete novamente às Sagradas Escrituras no Salmo 139, mais especificamente no verso 16. Antes mesmo do meu corpo se tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Todos os dias da minha vida, antes, nos remete a uma palavra chamada tempo. Tempo, princípio. Já não é mais o princípio do Gênesis, mas o princípio da minha vida. Então vocês veem que Agostinho, ele viajava na maionese ou não, porque era uma questão de... Ele suscitava outras perguntas e aquelas perguntas voltavam e respondiam a primeira e ele não perdia o fio da meada. Então, para finalizarmos, entendemos que a questão do tempo da criação em Gênesis foi escrita de forma que pudesse ser abarcada pela inteligência humana, ou seja, da forma que Moisés compreendeu e registrou para o povo. A dúvida no tocante à escrita conduziu Agostinho a uma compreensão e relacionamento maior com o Criador. Concluímos dessa feita com mais um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 7. E lhes respondeu: não compete saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu para sua única e exclusiva autoridade, o que não nos impede de continuarmos como Agostinho, buscando esse conhecimento do Criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Obrigado. Vou fazer duas perguntas.